Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando como sempre informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 26 de abril, você confere: possível retorno das aulas presenciais vai parar na Justiça envolta a liminares e revoltando pais, alunos e professores. Obras do túnel ao bairro São João. Mesmo atrasada e com poucos funcionários trabalhando no local, Prefeitura repassa mais recursos à empreiteira. Bombeiros de Bento, Farroupilha e Caxias do Sul realizam treinamento com militares da Marinha do Brasil. Encerram quarta-feira inscrições para a contratação temporária de técnicos de enfermagem pela Secretaria de Saúde aqui de Bento. Brigada registra ocorrências por tráfico de drogas em pelo menos 4 bairros da cidade. Esportivo dá mais um vexame em campo, leva a goleada do Internacional e cai para a segunda divisão. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. Virou bagunça generalizada a questão da judicialização quanto ao possível retorno das aulas presenciais. Em meio a liminares e decretos liberando ou suspendendo a retomada da atividade escolar, estão pais, alunos e professores que já não sabem como agir, nem tampouco em quem acreditar para poder organizar as suas vidas. Após liberar a retomada das atividades, mantida até a noite do domingo, o governo do estado informou no início da manhã desta segunda-feira que, neste momento, as aulas presenciais estão suspensas no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite não levou em conta que no horário anunciado, por volta de 20 para as 8 da manhã, a maior parte dos pais já tinha deixado seus filhos nas escolas e os professores já estavam a postos para receber as crianças. O retorno às aulas para a educação infantil e aos 2 primeiros anos do ensino fundamental, anunciado na sexta-feira, virou uma disputa judicial, sendo que a decisão final estava prevista ainda para o final da tarde desta segunda-feira. Apesar da decisão em cima da hora, as escolas particulares da educação infantil retomaram as atividades aqui em Bento Gonçalves e funcionaram na parte da manhã. Ainda no domingo, a Prefeitura emitiu nota informando a manutenção do retorno às escolas da rede pública, entendendo que o decreto estadual estendeu a cogestão para a área da educação. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram os resultados do IGC, o Índice Geral de Cursos. Esse indicador avalia o desempenho das instituições superiores públicas e privadas de todo o país. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem. Na escala do IGC, que vai de 1 a 5, mais de 70% das instituições públicas federais de ensino superior tiveram nota 4 ou 5. O cálculo leva em conta os dados do ENAD, a avaliação média dos programas de pós-graduação estricto sensu e a distribuição dos estudantes entre as diferentes etapas do ensino superior. O INEP contribui diretamente para apurar as informações que permitem a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e a efetividade acadêmica e social. Ao todo, foram avaliadas 2.070 instituições, 87% da rede particular e quase 13% da rede pública. A maior parte das instituições atingiu nota 3 na avaliação. O Sudeste foi a região com maior número de instituições avaliadas e de unidades com faixa 5. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte são os estados proporcionalmente com maior número de instituições na faixa 5. Também foram avaliados 4.679 programas de mestrado e doutorado.
O índice de cursos avaliados é levado em conta na formulação de políticas públicas do governo federal, como a Universidade Aberta do Brasil e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. O indicador também é parâmetro para a distribuição do orçamento público. Na semana passada, as obras do túnel de acesso ao bairro São João, aqui em Bento, as quais já estão atrasadas, receberam mais uma injeção de recursos por parte da Prefeitura. No mais novo aditivo contratual, foram injetados R$ 275.175,59. Foi o terceiro repasse para a empresa responsável pela construção, tendo como justificativa o chamado reequilíbrio financeiro. O custo da obra, que foi orçada em R$ 9 milhões, já está em mais de 11 milhões e 300 mil. Muito mais que o dinheiro, que é público, quem mora na região tem reclamado que poucos funcionários são vistos trabalhando no local e, além disso, o avanço das obras entraram num ritmo de lentidão inexplicável. Diversos profissionais do Corpo de Bombeiros que integram o 5º Batalhão participaram recentemente de um curso especial para tripulação de embarcações no serviço público, promovido pelo grupamento de Bento Gonçalves. O treinamento foi realizado aqui na cidade através do efetivo da Marinha do Brasil e envolveu um grupo de 25 bombeiros de Bento Gonçalves, de Farroupilha e também de Caxias do Sul. A qualificação aconteceu nas dependências do Centro de Capacitação e Treinamento dos Bombeiros Militares, na linha Salgado, sendo a parte prática realizada no Rio das Antas. Realizado entre os dias 12 e 16 de abril, o curso envolveu o uso de embarcações como barcos, botes e motos aquáticas. Entre os dias 5 e 22 de abril, a Corporação da Brigada Militar de Andréa da Rocha realizou uma campanha de ação solidária visando arrecadar alimentos em prol do Hospital São João Batista, localizado em Nova Prata. Na última sexta-feira, o efetivo da 2ª Companhia da Polícia Militar realizou a entrega dos donativos ao coordenador do hospital, Marcos Santori, e às colaboradoras Sônia Reginato e Bruna de Carli. A ação solidária foi uma iniciativa da Brigada Militar e contou com o total apoio da comunidade de André da Rocha. Ao todo, mais de 370 quilos de alimentos foram arrecadados em pouco mais de 2 semanas. A 2ª Companhia de Polícia Militar de André da Rocha é integrante do 3º BPAT, que tem a sua sede aqui em Bento Gonçalves. Juntamente com os meus colegas Soldado Schneider, Soldado Morini e Soldado Mazorani, nós iniciamos uma campanha solidária em prol do Hospital São João Batista de Nova Prata, onde nós, juntamente com a comunidade de André da Rocha, conseguimos arrecadar 373 quilos de alimentos que foram doados ao hospital no dia 23 de abril. Nós ficamos muito felizes em realizar essa campanha, da qual nós tivemos o objetivo de iniciá-la em frente à pandemia que todos estão enfrentando, de ter visto em vários meios de redes sociais a necessidade de alguns hospitais. Então, por que não ajudar um hospital que está próximo a nós e que atende toda a região? Então, nós ficamos muito felizes com a resposta ao nosso apelo, pela comunidade e todos que nos auxiliaram. Com certeza, o êxito nessa missão foi, sem dúvidas, a parceria e doação de todos. Muito obrigada. A Brigada Militar agradece. Encerra na próxima quarta-feira, dia 28, o período de inscrições para o processo seletivo para contratação por tempo determinado de técnicos em enfermagem através da Secretaria Municipal da Saúde. São oferecidas 85 vagas. Para participar da seleção, é necessário o ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e habilitação legal para o exercício da profissão. A carga horária semanal será de 40 horas e será desenvolvida diariamente de acordo com horário e local definidos. As inscrições serão recebidas junto à Secretaria Municipal da Saúde, na Rua 10 de Novembro, 190, no horário das 8h30 às 11 da manhã e das 2
até às 4h30 da tarde. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5h30 da tarde, aqui no Conexão RS. A primeira onda de frio intenso chegou no domingo, derrubando fortemente as temperaturas. Pelo menos até quarta-feira, teremos pela frente tempo seco, frio e até a possibilidade de geada nas partes altas da Serra Gaúcha e também da campanha. Nesta terça-feira, a entrada de uma massa de ar frio de origem polar vai derrubar as temperaturas na região sul do país. Por causa da circulação de ventos associada à recente passagem de uma frente fria, pode chuviscar a qualquer hora entre a região de Curitiba e o Vale do Itajaí. No litoral do estado do Paraná, a chuva será um pouco mais persistente. Na região de Florianópolis, o sol já volta a aparecer entre muitas nuvens, mas não chove. O tempo também segue firme e ensolarado em grande parte do interior da região sul. Em Porto Alegre, mínima de 13 e máxima de 22 graus, e em Curitiba, mínima também de 13 com máxima de apenas 19 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para terça-feira a presença do sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 7 e a máxima chegando aos 20 graus. E agora no jornal TV Com, a gente confere o comentário de Adroaldo Dalmas.
Olá! Definitivamente o túnel que está sendo construído aqui em Bento Gonçalves deu e vai dar muito mais o que falar. Depois da prefeitura ter dado um aditivo contratual em janeiro, um em fevereiro, totalizando R$1.600.000, números redondos. Agora, em abril, a prefeitura acaba de anunciar, através de um edital de retificação de um errinho no último aditivo de fevereiro, que é acrescido mais R$62.000. Assim, o aditivo de janeiro, de fevereiro e o de agora de abril, mascarado de retificação de um errinho, soma R$1.600.000. Com isso, a obra, que foi contratada por R$9,5 milhões, está beirando os R$12 milhões. A capital brasileira do aditivo contratual é aqui. E parece que essa administração está se esmerando em manter o título que já havia sido conquistado na administração passada. Obra que deveria ser entregue em julho, pela estimativa inicial do contrato, pelo prazo inicial do contrato e pelo óbvio, não precisa ser engenheiro para saber, não será entregue em função do que você vê dos ritmos do trabalho. E, portanto, é fácil concluir que logo aí na frente, não vai 2 meses, haverá um aditivo de tempo. E com ele, possivelmente, todas as justificativas que alguns querem para dar mais aditivo de valor. Hoje, os aditivos somam 17,37% do valor da obra. É verdade que a lei das licitações permite até 25% com justificativas diversas. E não tenho dúvida de que se chegará a isto, no mínimo. Eu só fico rezando, fico torcendo, fico esperando como cidadão que esse túnel, afinal, como outros famosos no Brasil, não acabe sendo destinado, acabe não sendo dirigido para baixo do cofre da Secretaria da Fazenda desse nosso querido município de Bento Gonçalves. Hoje, capital brasileira do aditivo contratual. Pensem nisso e fiquem com Deus. As ações de fiscalização do decreto de distanciamento controlado seguem acontecendo aqui em Bento Gonçalves, principalmente durante o final de semana. No último sábado foram vistoriados 8 estabelecimentos, verificadas 5 aglomerações e ao menos 90 pessoas foram abordadas. No centro, um estabelecimento foi notificado por descumprir o decreto estadual. Em Tuiuti, um grupo de pessoas foi orientado e dispersado por aglomeração. E no domingo, um grupo de cerca de 30 pessoas foi dispersado em um bar no bairro Coab. As ações foram realizadas ainda nos distritos de São Pedro e também no Vale dos Vinhedos, além dos bairros Centro, Cidade Alta, Progresso e São Bento. As ações envolvem sempre o efetivo da Secretaria da Segurança, Terceiro BPAT, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, o Departamento Municipal de Trânsito e as equipes de fiscalização da Prefeitura. Pelo menos 160 cidades em 23 estados aplicaram vacinas vencidas contra a Covid-19 na população.
Segundo o Ministério da Saúde, ao menos 1.254 pessoas foram inoculadas com doses de lotes do imunizante da Oxford AstraZeneca, cuja data de expiração já tinha passado. De acordo com o levantamento do jornal Metrópolis, aqui no estado, somente uma cidade teria recebido a vacina vencida. O caso foi no município de Butiá, na região carbonífera, envolvendo apenas uma dose. A maioria das cidades que receberam lotes da vacina vencida foi nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e também no Nordeste do país. O problema envolve as doses vencidas, ou melhor, as doses de vacinas produzidas pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e fabricadas na Índia. Os 3 lotes foram importados prontos pelo Brasil, cuja data de validade de 6 meses já passou. O portal do governo do estado mostrava ao início desta segunda-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 17 pacientes internados com a Covid-19. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos, pelo menos 30 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 28 respiradores, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, atualmente 39 pacientes seguem internados. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. O calendário brasileiro de vacinação contra a Covid-19 entra agora em uma nova fase. A partir desta semana, em alguns estados, pessoas com algum tipo de comorbidade poderão ser vacinadas contra a Covid-19. E a gente confere mais detalhes na reportagem. Com o avanço da vacinação dos idosos contra a Covid, em diversas cidades, chega a vez das pessoas que compõem outros grupos prioritários. É o caso do Lucas, que está em casa desde o início da pandemia por viver com diabetes tipo 1. É o que nós esperamos, tentar voltar ao normal, ou pelo menos ao que será o novo normal. E ao que me parece, isso só será possível por meio da vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 77 milhões de pessoas têm direito à prioridade em todo o país. Desse total, cerca de 17 milhões e 800 mil são pessoas com comorbidades. Os municípios têm autonomia para decidir quando vão começar a imunizar os grupos de comorbidades. Por isso, os cenários ainda são tão diferentes nas cidades brasileiras. São Paulo, por exemplo, ainda não iniciou a vacinação de pessoas com comorbidades. Salvador começou com quem faz hemodiálise e o Rio de Janeiro se prepara para o início dessa etapa. No Rio, entre as comorbidades priorizadas estão todos os tipos de diabetes, pessoas com doenças crônicas graves no pulmão, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, síndromes coronarianas, outras doenças do coração como aneurismas e arritmias com importância clínica, portadores de próteses e doenças cerebrovasculares. Também estão incluídas comorbidades de doenças renais crônicas, de imunossuprimidos, de pessoas que vivem com HIV, com doenças reumáticas imunomediadas e pacientes com câncer. Podem se vacinar ainda, por comorbidade, os obesos mórbidos, pessoas com anemia falciforme, com síndrome de Down e com cirrose hepática. A Secretaria Municipal da Saúde aqui de Bento realiza nesta terça-feira a vacinação contra o coronavírus para as pessoas com 60 anos ou mais. A campanha será realizada das 8 da manhã ao meio-dia no formato drive-thru, válida para a primeira dose. Para a aplicação da vacina, é necessário apresentar o CPF, documento com foto e também o cartão do SUS. Para agilizar a vacinação, a Secretaria da Saúde disponibiliza o cartão de documento, que pode ser impresso, preenchido com os dados possíveis e entregue durante a imunização. O documento pode ser acessado no site da Prefeitura, onde também está disponível o formulário online, que permite que a pessoa leve consigo os dados preenchidos e apresente somente um QR Code
na hora da imunização. As doses a serem aplicadas são da Oxford AstraZeneca. Já as doses da Coronavac não são suficientes para dar seguimento à segunda dose dos vacinados depois da terça-feira, dia 27. Ao menos 3 ocorrências de tráfico de drogas foram registradas no sábado aqui em Bento Gonçalves, nos bairros Conceição, São Francisco e Nossa Senhora da Saúde. Na manhã desta segunda-feira, mais um registro, desta vez no bairro Aparecida. O primeiro relato se deu no início da madrugada do sábado, no bairro Conceição, quando os policiais militares do 1º Batalhão de Polícia de Choque, em apoio às operações de combate à criminalidade, prenderam um jovem de 18 anos na rua Luiz Tomedi. Durante a revista foram localizadas 10 porções de maconha, aproximadamente 25 gramas, e a quantia de R$ 1.647 em dinheiro, 3 celulares e material para embalar a droga. Mais tarde, no final da manhã do sábado, a equipe da Força Tática prendeu 2 rapazes de 19 e 22 anos no bairro São Francisco. Com a dupla, foram localizados 2 tijolos de maconha pesando cerca de 955 gramas, 6 porções de maconha fracionadas com 51 gramas, uma porção de crack com 65 gramas e balança de precisão. Um dos presos é detento do regime semiaberto, fazendo uso da tornozeleira eletrônica. Na noite do sábado, novamente, os policiais do 1º Batalhão de Choque de Porto Alegre, que se encontram em operações aqui em Bento, apreenderam um menor no bairro Nossa Senhora da Saúde. Os policiais visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que empreendeu fuga ao perceber a presença da Brigada Militar. Após ser localizado, o rapaz de 17 anos tinha em seu poder um pote contendo 12 pedras de crack e a quantia de R$ 320. Por fim, na manhã desta segunda-feira, policiais da ROCAM, a Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas, prenderam um homem de 22 anos. O caso foi registrado na rua Giovanni Menegoto, no bairro Aparecida. Ao perceber a presença dos policiais, o acusado largou uma sacola que tinha consigo e fugiu, sendo alcançado e depois abordado. Na sacola foram encontrados 39 comprimidos de êxtase, 62 gramas de cocaína, 3 buchas de cocaína embalada pronta para venda, um rolo de papel alumínio e R$ 894 em dinheiro. Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos ao plantão da Delegacia de Polícia. O menor foi liberado e os outros envolvidos foram encaminhados à Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. E a Brigada Militar registrou ao longo do sábado 2 ocorrências por porte ilegal de arma de fogo. A primeira delas foi ainda pela manhã, quando o rapaz de 29 anos foi preso em Veranópolis. O caso ocorreu no bairro Pôr do Sol, onde os policiais militares realizaram a abordagem ao indivíduo, encontrando com o mesmo uma pistola Taurus, calibre .380, carregada com 12 munições do mesmo calibre. No bolso, o rapaz carregava uma pequena porção de maconha. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para o registro e posteriormente encaminhado para a Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves. Mais tarde, por volta das 8 da noite, um homem de 57 anos foi preso aqui em Bento após realizar disparos de arma de fogo, sendo denunciado por populares à Brigada Militar. O caso ocorreu no bairro Licor Sul e, conforme os policiais militares, o acusado tinha em seu poder um revólver Rossi, calibre 22, com 5 munições intactas e outras 2 deflagradas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia para o registro, sendo liberado posteriormente após pagar fiança. E no esporte, o Esportivo se despediu do Campeonato Gaúcho de 2021, assim como entrou, ou seja, sem se impor aos adversários e em 11 jogos marcou apenas 9 pontos. A fraca atuação resultou em mais um rebaixamento, o terceiro em menos de uma década. No sábado, o Alviazul somou mais uma derrota, desta vez para o Internacional,
que sem nenhuma dificuldade venceu por 5-0, sendo os 3 primeiros gols ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo sendo goleado, o Sportivo não conseguiu sequer marcar um único gol, o que poderia evitar o rebaixamento, uma vez que o Pelotas, que era adversário direto contra o descenso, acabou empatando com o Caxias. Com a fraca atuação, até a conquista do título de campeão do interior em 2020 acaba indo para o esquecimento do torcedor. Ao Sportivo resta agora a direção decidir se o clube irá mesmo participar do Campeonato Brasileiro da Série D, que deve iniciar em julho. É hora de fazer um rescaldo, rever nomes para a formação da equipe e também da comissão técnica e até mesmo, por que não, da diretoria, muito criticada pelos poucos torcedores fiéis ao glorioso Sportivo. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, que tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você baixando o aplicativo Conecta TV Com pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. Ele é válido para Android e também iOS. Boa noite!